Estamos de volta com o Tambaú Debate, sendo transmitido simultaneamente pela TV Tambaú, Nova Tambaú FM, portal de notícias Tambaú 247. Hoje o nosso entrevistado é o governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, que está respondendo a perguntas dos internautas, ouvintes e telespectadores e também as perguntas da produção. Do bloco anterior ficaram indagações ainda de Sapé e de Matinhas. Eu vou acrescentar mais uma pergunta nessa lista, que é a do nosso amigo professor União, quer saber qual é o investimento do governo em esportes, governador. Bom, em relação a Matinhas, a Camará, né, propriamente dito, nós estamos iniciando a licitação, a obra da reconstrução da nova Camará, ela continua, está lá, já entrou inclusive no PAC, que não era do PAC. A licitação para 62 milhões de adutoras, ela deve sair nas próximas semanas, através da Secretaria de Recursos Hídricos. Eu lembro que no projeto inicial eram 39 milhões de adutoras, conseguimos ampliar para 62 milhões e estou aguardando, no caso do Ministério da Integração, autorização para licitar a barragem de Pitombeira, Serra Grande, lá em Alagoa Grande. Portanto, está sob controle, estamos trabalhando com isso. Quando o Camará voltar a ter água, pode ficar certo, Antônio, que as adutoras já estarão instaladas e em pleno funcionamento. Rivaldo, eu acho que você está coberto de razão. Eu vou incorporar essa tua preocupação, já estou pedindo para repassar a Secretaria de Segurança, sei da necessidade disso, sei do cuidado e da construção de uma política pública que precisa acontecer para que a gente reduza drasticamente o nível de violência contra as mulheres, né? Nós criamos, por exemplo, com 6 meses de governo, instalei uma casa-abrigo, coisa que não tinha. As mulheres, às vezes espancadas, não tinham para onde ir. Instalamos uma casa-abrigo que atende a vários municípios da região e quero interiorizar esse tipo de política. Instalei a Delegacia da Mulher lá em Souza. E agora, recentemente, uma demonstração, num recado claro sobre a necessidade de se colocar relações de uma forma equitativa, equânime, dei posse à primeira mulher a comandar a Polícia Civil no estado da Paraíba, como delegada-geral, delegada Ivanisa Olímpio. Portanto, um país que é governado por uma mulher, efetivamente pode ter uma polícia chefiada por uma mulher, ou pode ter qualquer setor governado, né, conduzido por uma mulher, porque independentemente de ser mulher ou homem, é importante ver a competência. E o poder é masculino no nosso país, o poder ainda é predominantemente masculino, e é preciso democratizar isso. Eu sou parceiro dessa luta, eu tenho compreensão de que isso faz bem para a sociedade. Com relação a Sapé, eu já falei, mas em Sapé, se não já começou, vai começar nesses próximos dias o rejuvenescimento de Sapé até Guarabira. Aquela estrada. Asfalto. Sapé até Guarabira. Uhum. Em asfalto, com o Proinvest, como eu disse aqui na entrevista do rádio, nós vamos asfaltar todos os acessos às cidades que hoje não são interligadas através de asfalto. Eu estou falando do número extraordinário, nós tínhamos 54, entreguei já 5, tem 17 em construção e o restante a gente faz com recursos próprios, com Proinvest, com tudo somado. Na área de esportes, eu estou assinando ordem de licitação para a reforma do estádio Almedão, a urbanização externa e a reforma interna, inclusive com um novo gramado. Estou assinando ordem de licitação para o estádio Amigão, com praticamente a mesma coisa, são irmãos gêmeos nas virtudes e nos defeitos, né? Então, a mesma coisa. No estádio Perpetão, vamos incluir um novo lance de arquibancada e no estádio Marizão, em Souza, um novo lance de arquibancada. É um investimento, juntamente com o DED, será um grande centro de treinamento esportivo. Nós vamos ter um investimento de 46 milhões de reais na área dos equipamentos esportivos dentro do nosso estado. Além de ações, agora mesmo os nossos garotos e garotas que vão para as Olimpíadas lá em Poços de Caldas, ao invés de mandar num ônibus pé duro, que às vezes parava no meio, nós vamos mandar de avião. Os jogos, as Olimpíadas que estão sendo realizadas em Patos, as crianças estão hospedadas em hotel, com alimentação boa. Enfim, eu penso que essa é uma retomada que é importante e que passa naturalmente pelo espaço onde as pessoas possam praticar os seus esportes. Governador, tem uma pergunta, antes de entrar na política, depois eu acho que a gente fazer alguma pergunta política, Cláudia, mas é o seguinte, sobre o PCCR de praças da Polícia Militar da Paraíba e bombeiros. Que é a pergunta do Jonathan Ferreira, estava na lista aqui.
Jonathan, isso ainda não está na ordem do dia, por uma razão muito simples, porque não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. É preciso ter uma compreensão, é preciso perceber, por exemplo, que os praças na Polícia Militar ou nos bombeiros tiveram um reajuste que eu gostaria de ter sido muito maior, mas tiveram um reajuste que foi o maior de todos os estados. Aquele problema todo na Bahia se conseguiu 6,5%. Aqui o soldado teve 19%. Ou seja, é uma demonstração clara de que o governo quer avançar. Fora os investimentos que nós fizemos, como eu já falei anteriormente, investimentos na recuperação de viaturas, na mudança da frota, né, na criação da patrulha rural, nos armamentos, nos equipamentos, nas condições de trabalho que são essenciais. Afinal, se você não tem condições de trabalho, como é que você vai ter capacidade de combater a criminalidade? Nós estamos estudando, Jonathan, mas é importante ser sincero, porque nós não podemos estar jogando as coisas para cima simplesmente para depois ser cobrado e você não ter respostas. Essa época, graças a Deus, passou. O governo não engana ninguém. O governo quer construir aquilo que seja possível. E se Deus permitir, e as condições econômicas também, nós haveremos de evoluir para brindar os praças com um sistema de carreiras muito mais eficiente do que esse que existe hoje. Josué, eu queria só a sua compreensão para repassar uma pergunta que já é praticamente tradicional. Todas as vezes que o governador vem ao Tambaú Debate, os concursados da Polícia Civil fazem essa pergunta e eu repasso. O Delosman quer saber se há previsão do restante dos concursados da Polícia Civil fazerem o curso de formação. Se eu tivesse um Ctrl Alt aqui, eu pegaria a última resposta e faria. Mas olha, eu juro a você, Josué. Delosman. Primeiro, eu sei da necessidade, não apenas do ponto de vista pessoal de quem quer entrar, mas a necessidade da segurança pública. Nós temos um efetivo muito pequeno na Polícia Civil. Foram classificados 450 concursados. Eu já chamei 251. Não é pouca gente. Já chamei 251. E chamaria mais agora, se nós agora tivéssemos capacidade de ampliar a folha. Mas não é assim, é preciso crescer a receita. No mês de julho, o FPE no Brasil e também aqui caiu 37 milhões de reais. É uma queda significativa. Isso ocorre porque a economia desaquecida, o imposto sobre produtos industrializados, que contribui, que é a maior parcela de contribuição para o FPE, ele cai. Isso faz com que os estados tenham que fazer tudo para manter os seus pagamentos em dia. E nós estamos fazendo isso. Então, se ele cai e a folha não cai, aumenta o percentual de comprometimento da folha do pessoal com a receita corrente líquida. É uma coisa que é automática e é preciso compreender. E eu não posso perder o controle, porque seria o maior desserviço que eu faria ao povo da Paraíba, era perder o controle disso, né? Mas eu tenho a noção exata disso, eu sei da necessidade da polícia, da força de segurança enquanto polícia civil em aumentar o seu efetivo e efetivamente tenho um compromisso de poder ampliar esse efetivo, mas desde que o Estado tenha capacidade. Governador, para a gente tocar um pouquinho na política, eu vou começar esse assunto, introduzir esse assunto com uma pergunta de Antônio de Miramar, que ele faz uma pergunta assim: o que é que o senhor acha das acusações que tem recebido sempre, né, das acusações contra o senhor, de ditador, de autoritário, de que gosta de briga, de se confronta com os poderes? E aí ele acrescenta assim: tem até um repórter que ele chama de escorpião. Então ele queria saber o que é que o senhor acha de tudo isso, e com essa pergunta do Antônio, eu pergunto como é que o senhor vê a questão política da Paraíba e a sua posição dentro dessa disputa política. Olha, eu tenho consciência de que nenhum governo, me permitam a imodéstia, nenhum governo na história desse Estado investiu tanto na democracia como o meu governo. Absolutamente nenhum. Eu sou o porta-voz, eu sou o condutor de um processo chamado democracia participativa. Eu faço parte de um governo, como fiz na prefeitura, que inaugurou dentro desse Estado uma lógica de empoderar a população e fazer com que as pessoas possam exigir mais e melhor dos governantes. Isso altera a correlação de forças históricas dentro do Estado com a cultura patrimonialista, com a cultura atrasada, política atrasada como o nosso. Eu sei o que isso significa. E ser democrático não significa simplesmente pegar a Paraíba e dividir por meia dúzia de interesses maiores para poder ter desses interesses simplesmente elogios. Eu poderia fazer isso, como outros na nossa história já fizeram.
em que a partir disso seriam elogiados e para o povo absolutamente nada. Eu fui eleito para poder mudar uma correlação de forças. Eu fui eleito para olhar para todas as regiões desse estado e não tem dinheiro chovendo, não tem dinheiro sobrando. Eu tive que deslocar recursos que eram represados em algumas áreas e que não tinham nada a ver com os interesses da população para trazê-los para esse tipo de interesse. Eu não brigo com absolutamente ninguém. Agora, eu tenho o dever de defender o Estado. Eu sou o governador do Estado, eu tenho que defender o Estado, eu não tenho que defender outros interesses. Então, eu, quando vejo o interesse público ameaçado, eu defendo, porque eu vim para isso. Aí, aqueles que sempre se utilizaram indevidamente do Estado dizem que isso é brigar. Isso não é brigar, não. Isso é ter uma postura republicana, é ter coragem de defender o povo, mesmo às vezes que o povo não compreenda. Porque é possível o povo não compreender. Então, não existe nada de autoritário. O que existe é a coragem de um governo em quebrar amarras históricas dentro desse Estado, de fazer com que a população possa fiscalizar e participar mais, e fazer com que a gente possa exercer democracia participativa verdadeira e real. Esse é o grande desafio de todos nós. E, ao mesmo tempo, tem também a coragem pessoal de uma pessoa que não é filho de nenhuma família tradicional, que sempre fez política com o pé no chão, que enfrentou talvez as piores condições para poder ganhar suas eleições, onde nós ganhamos, e desde que nós passamos a ganhar as eleições majoritárias, e que tem a obrigação de fazer com que esse Estado funcione em função do interesse da maioria. E esse interesse da maioria está sendo preservado. O senhor se referiu aí aos críticos e disse que os críticos têm interesses contrariados. Nesse ínter, o senhor inclui, por exemplo, os deputados de oposição, porque o senhor enfrenta uma oposição muito forte na Assembleia. Na verdade, é normal essa disputa. Eu não tiro nem ponho. O que eu acho é que, dependendo da limitação de cada um de nós, é preciso reconhecer aonde é que se faz oposição ao governante e aonde é que se faz oposição ao povo. João Pessoa. Isso. João Pessoa e PSB, para a gente encerrar a entrevista. João Pessoa e PSB, terminou no racha, tinha como ser diferente, era aquilo, o senhor esperava isso. Como é que foi essa história? Olha, se alguém há 2 anos atrás me dissesse que uma determinada pessoa, que eu confiei tudo que eu tinha na minha vida, porque da forma como confiei, poderia agir dessa forma juntamente com 3 ou 4, não mais do que isso, eu talvez tivesse um sério desentendimento com quem viesse me dizer isso, porque eu jamais acreditaria, Seria impossível passar pela minha cabeça que estava sendo gestado algo daquela magnitude e que aqueles que tentaram destruir o que nós construímos hoje tentam se aproveitar. É claro que o povo não é bobo. O povo sabe quem construiu o projeto, quem construiu as ideias. O povo não pode simplesmente, o povo não vai acreditar que alguém que cai de paraquedas vai dizer, isso aqui que eu tanto falei mal, agora eu quero aqui para me aproveitar para poder ter algum voto. Isso não funciona. Mas naturalmente, eu também quero dizer uma coisa, com todas essas provações, o projeto e o nosso grande grupo, ele está praticamente intacto. Porque o poder foi usado para destruir o grupo e não conseguiu. Quem tentou fazer isso ficou minúsculo. Ficou sem ter nenhum amigo. Ficou sem ter nenhum companheiro. Ficou isolado. Na verdade, se afrontou a história. E isso, as pessoas, eu sempre acho, as pessoas não gostam muito. Mas o que eu quero é olhar para frente. Porque essa cidade, eu acho, essa capital, que não é a capital de todos os paraibanos, ela não vai retroceder, não vai olhar para trás, ela não vai caminhar para trás. Se avançou muito. Eu vejo, Josival, algumas vezes, alguns discursos derrotistas, discurso do caos, discurso de dizer que essa cidade efetivamente está horrível. A cidade vai muito melhor do que estava há 8 anos atrás, muito melhor. E a tendência é seguir em frente. Agora, eu acho que cada um é suficientemente adulto, tem um nível de informação adequado para poder escolher o que é melhor. E se escolhe o melhor levando em conta a honestidade, que é bom, e a capacidade. São duas coisas que é fundamental, honestidade e capacidade. Eu, particularmente, acho que essa eleição de João Pessoa não é uma eleição tão difícil para se fazer esse tipo de escolha, não.